Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 23 de outubro, que é o dia 296. Vamos continuar em Jeremias capítulo 42, versículo 1 até o capítulo 44, versículo 23. Então todos os comandantes dos grupos de soldados, incluindo Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde os mais humildes até os mais importantes, procuraram o profeta Jeremias e disseram: Ore por nós ao Senhor seu Deus. Como pode ver, somos apenas um pequeno e humilde remanescente, comparado ao que éramos antes. Ore para que o Senhor seu Deus nos mostre o que devemos fazer e para onde devemos ir. Está bem, disse Jeremias, orarei ao Senhor, seu Deus, como vocês pediram, e lhes direi tudo o que ele responder. Não esconderei nada de vocês. Então disseram a Jeremias: Que o Senhor, seu Deus, seja testemunha da verdadeira e fiel contra nós. Se não obedecermos a tudo que ele nos ordenar, quer suas ordens nos agrade, quer não, obedeceremos ao Senhor nosso Deus, a quem o enviamos com nossa súplica. Pois se obedecermos ao Senhor nosso Deus, tudo irá bem para nós. 10 dias depois, o Senhor enviou sua resposta a Jeremias. Então o profeta chamou Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes e todo o povo, desde os mais humildes até os mais importantes. E disse-lhes: Vocês me enviaram ao Senhor, o Deus de Israel, com o seu pedido. E está a resposta. Se ficarem nesta terra, eu os edificarei e não os derrubarei, eu os plantarei e não os arrancarei. Pois lamento pela calamidade que trouxe sobre vocês, não precisam mais ter medo do rei da Babilônia, diz o Senhor. Pois eu estou com vocês, eu os salvarei e os livrarei da mão dele. Terei compaixão de vocês e farei que ele também tenha, e permita que fiquem nesta terra. Mas se vocês se recusarem a obedecer ao Senhor, seu Deus, e se disserem, não ficaremos nesta terra, iremos para o Egito, onde não há guerra, nem convocação para lutar, nem fome, e ali viveremos, então ouçam as mensagens do Senhor para o remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Se vocês estão decididos a ir para o Egito e morar lá, a guerra e a fome que tanto temem os alcançarão ali, e ali vocês morrerão. Isso é o que espera todos que insistirem em partir e morar no Egito. Sim, morrerão por guerra, fome e doença. Ninguém escapará da calamidade que trarei sobre vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Assim como derramei minha ira e minha fúria sobre os habitantes de Jerusalém, também as derramarei sobre vocês quando entrarem no Egito. Serão objeto de condenação, horror, maldição e zombaria. Nunca mais verão sua terra natal. Ouça, ó remanescente de Judá. O Senhor lhe disse, não vão para o Egito. Não se esqueçam dessa advertência que hoje lhes dei. Pois vocês não foram honestos quando me enviaram para orar ao Senhor, seu Deus, por vocês. Disseram, diga-nos tudo que o Senhor nosso Deus falar e nós o faremos. Hoje lhes disse exatamente o que ele falou, mas vocês não obedeceram ao Senhor, seu Deus, como não lhe obedeceram no passado. Estejam certos, portanto, de que morrerão por guerra, fome e doença e no Egito, para onde insistem em ir. Quando Jeremias acabou de transmitir a todo o povo a mensagem do Senhor, seu Deus, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os outros homens arrogantes disseram a Jeremias: Você está mentindo, o Senhor nosso Deus não nos proibiu de morar no Egito. Baruque, filho de Nerias, o convenceu a dizer isso, pois ele deseja que fiquemos aqui e sejamos mortos pelos babilônios ou levados para o exílio. Joanã, os outros comandantes e todo o povo não obedeceram à ordem do Senhor para que ficassem em Judá. Joanã e os outros comandantes levaram consigo todo o povo que tinha regressado das nações vizinhas para morar em Judá. Havia na multidão homens, mulheres e crianças, as filhas do rei e todos que Nebuzaradã,
o capitão da guarda havia deixado com Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã. Também levaram o profeta Jeremias e Baruque, filho de Nerias. O povo não obedeceu ao Senhor e foi para o Egito, até a cidade de Táfnis. Quando chegaram a Táfnis, o Senhor deu outra mensagem a Jeremias: pegue algumas pedras grandes e diante do povo de Judá enterre-as debaixo das pedras do pavimento na entrada do palácio do faraó, aqui em Táfnis. Então diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: certamente trarei meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, para o Egito. Colocarei seu trono sobre estas pedras que escondi. Ele estenderá sobre ela sua tenda real. E quando ele vier, destruirá a terra do Egito. Trará morte aos destinados à morte, exílio aos destinados ao exílio e guerra aos destinados à guerra. Incendiará os templos dos deuses egípcios, queimará os templos e levará os ídolos como despojo. Limpará a terra do Egito como um pastor que tira os piolhos de seu manto, e sairá dali sem sofrer dano algum. Quebrará as colunas no templo do sol no Egito e queimará os templos dos deuses egípcios. Jeremias recebeu essa mensagem acerca dos judeus que viviam no norte do Egito, nas cidades de Migdol, Táfnis e Mênfis, e também no sul do Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vocês viram a calamidade que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão desertas e em ruínas, porque provocaram minha ira com sua perversidade. Queimaram incenso e adoraram outros deuses que nem eles, nem vocês, nem seus antepassados jamais conheceram. Repetidamente enviei meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façam essas coisas terríveis que eu tanto detesto. Mas eles não deram ouvidos, nem abandonaram sua perversidade, e continuaram a queimar incenso para esses deuses. Por isso minha fúria transbordou e caiu como fogo sobre a cidade de Judá e as ruas de Jerusalém, que até hoje são ruínas desoladas. Agora o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, lhes pergunta: por que destroem a si mesmo? Nenhum de vocês sobreviverá, nenhum homem, mulher, criança ou recém-nascido, que veio de Judá. Por que provocar minha ira queimando incenso para os ídolos que vocês fizeram aqui no Egito? Destruirão a si mesmo e se tornarão objeto de maldição e zombaria para todas as nações. Acaso se esqueceram dos pecados de seus antepassados, dos pecados dos reis e das rainhas de Judá, e dos pecados que vocês e suas esposas cometeram em Judá e em Jerusalém? Até hoje não mostraram remorso, nem temor. Ninguém escolheu obedecer à minha lei e aos decretos que dei a vocês e a seus antepassados. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: estou decidido a destruir cada um de vocês. Tomarei o remanescente de Judá, aqueles que teimaram em vir para o Egito e morar aqui, e os consumirei. Cairão no Egito mortos por guerra e fome. Todos morrerão, desde o mais humilde até os mais importantes. Serão objeto de condenação, horror, maldição e zombaria. Eu os castigarei no Egito como castiguei em Jerusalém, com guerra, fome e doença. Desse remanescente que fugiu para o Egito, na esperança de um dia voltar para Judá, ninguém sobreviverá, embora anseiem voltar para sua terra. Apenas uns poucos retornarão. Então todas as mulheres que estavam presentes e todos os homens que sabiam que suas esposas haviam queimado incenso para ídolos, uma grande multidão de todos os judeus que viviam no norte e no sul do Egito, responderam a Jeremias: não ouviremos as mensagens que você transmite em nome do Senhor. Faremos o que bem entendermos. Queimaremos incenso e apresentaremos ofertas derramadas para a Rainha do Céu, como nós, nosso antepassado e nossos reis e oficiais sempre fizemos nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naqueles dias havia alimento com fartura. Éramos prósperos e não tínhamos problemas. Mas desde que paramos de queimar incenso para a Rainha do Céu e deixamos de adorá-la com ofertas derramadas, temos enfrentado grandes aflições e morrido por guerra e fome.
Além disso, acrescentaram as mulheres: você imagina que queimávamos incensos, apresentávamos oferta derramada à rainha do céu e fazíamos bolos que retratavam sua imagem sem o conhecimento e ajuda de nossos maridos? Então Jeremias disse a todos, tanto homens como mulheres, que lhe tinham dado essa resposta: vocês pensam que o Senhor não sabia que vocês, seus antepassados, seus reis e oficiais e todo o povo queimavam incenso a ídolos na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? O Senhor fez de sua terra objeto de maldição, ruína, desolada e sem habitantes como está hoje, porque não suportava mais suas práticas detestáveis. Todas essas coisas terríveis aconteceram a vocês porque queimaram incenso a ídolos e pecaram contra o Senhor. Não obedeceram a sua voz, nem seguiram sua lei, seus decretos e seus preceitos. E agora, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 21. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine as pessoas de confiança que possam transmiti-las às outras. Suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus. Nem o soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse não poderia agradar ao oficial que o alistou. O atleta não conquista os prêmios se não seguir as regras. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto de seu esforço. Pense no que estou lhe dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa, portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Lembre essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa das palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas e profanas que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como câncer, exemplo do ocorrido em Himeneu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu e com isso desviaram alguns da fé. Mas o alicerce sólido de Deus permanece firme com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele, e todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e prata, e outros de madeira e barro. Os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais, e os de menos valor para uso diário. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. E agora em Salmos capítulo 92, versículo 1 até o capítulo 93, versículo 5. É bom dar graça ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. É bom proclamar de manhã o teu amor e de noite tua fidelidade, ao som de um instrumento de 10 cordas, da harpa e da melodia da lira. Tu me alegras, Senhor, com tudo que tens feito. Canto de alegria por causa de tuas obras. Quão grandes, Senhor, são os teus feitos e profundos os teus pensamentos.
Só o ignorante não sabe, só o tolo não entende. Embora os perversos brotem como a grama e floresçam os que praticam o mal, eles serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, será eternamente exaltado, teus inimigos, Senhor, perecerão. Todos que praticam o mal serão dispersados. Tu, porém, me tornaste forte como o boi selvagem e me ungiste com óleo da melhor qualidade. Meus olhos viram a queda de meus inimigos, meus ouvidos ouviram a derrota de meus perversos adversários. Os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como os cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor. Florescerão nos pátios de nosso Deus. Mesmo na velhice produzirão frutos. Continuarão verdejantes e cheios de vida. Anunciarão: o Senhor é justo, ele é minha rocha, nele não há injustiça. O Senhor reina, está vestido de majestade. Sim, o Senhor está vestido de majestade e armado de força. O mundo permanece firme e não será abalado. Teu trono permanece desde os tempos antigos. Tu existes desde a eternidade. As águas subiram ao Senhor, as águas rugiram como trovão. As águas levantaram todas impetuosas, mas poderosos que o estrondo dos mares, mais poderoso que as ondas que rebentam na praia, mais poderoso que tudo isso é o Senhor nas alturas. Teus preceitos soberanos não podem ser alterados. Teu reino, Senhor, é santo para todos sempre. E agora em Provérbios, capítulo 26, versículos de 3 a 5. Conduz o cavalo com chicote e o jumento com freio, e o tolo com a vara nas costas. Não responda os argumentos dos insensatos do tolo, para que não se torne tolo como ele. Responda os argumentos insensatos do tolo, para que ele não se considere sábio. Até amanhã, no dia 24 de outubro.